Muitos usuários de Excel apresentam tabelas extensas e necessitam filtrar dados de uma tabela e colar em uma outra planilha. Então é comum que as pessoas adicionem filtros e depois de feito os filtros, selecionar os dados filtrados e pelo nosso velho copiar e colar em alguma região. Bem, o filtro avançado, que é o assunto desse capítulo, vai resolver este problema. Ele é simples e através de vários pequenos exemplos você vai conhecer tudo dele. Em nosso primeiro exemplo, imagine que nessa tabela de vendas aqui, eu necessitasse transportar apenas os dados que esse vendedor Aldo realizou no centro. Para que eu, então, não adicione um filtro, filtre Aldo, filtre centro, copie os dados e cole na próxima aba. Então, nesta planilha em branco, eu vou adicionar aqui os títulos que eu desejo filtrar da tabela e vou adicionar aqui aquilo que eu gostaria de filtrar. Quando se usa o filtro avançado, é necessário que estes títulos eles sejam exatamente iguais ao da tabela original. Veja. Então, uma vez que eu tenha colocado abaixo desses títulos o que eu desejo filtrar, o processo começa assim. Clique em alguma célula em branco, não pode estar clicado em nada que está preenchido. Vá na guia Dados, a seguir clique no botão Avançado. Como desejamos copiar dados de uma tabela para outro local, eu vou selecionar essa opção que diz isso, copiar para outro local. Intervalo da lista é a tabela que você está pretendendo copiar. Portanto, eu vou voltar para a minha aba de vendas e vou selecionar desde a coluna A até a coluna G, portanto, a minha tabela toda. Intervalo de critérios é o que eu gostaria de trazer daquela tabela. Para isso, foi feito essa região, esse grupo de células aqui. Eu vou selecionar as palavras vendedor e região, Aldo e centro. Note como é importante os títulos serem iguais. Como nós não estamos usando o filtro tradicional, o filtro avançado só conseguirá trazer os dados para a área desejada se os nomes forem exatamente iguais ao da tabela origem. Finalmente, copiar para que região os dados? Basta que você clique em qualquer local em branco e a seguir clique no botão OK. Pronto, está realizado aqui o primeiro exemplo. As vendas do Aldo no centro estão aqui. Vamos fazer um pequeno teste disso. Eu vou voltar para a planilha de vendas, vou adicionar aqui um filtro e vou filtrar primeiramente o Aldo e a seguir filtrar a palavra centro. Veja então que foram duas vendas e aqui temos as duas vendas. Portanto, esse é o primeiro exemplo de filtro avançado, quando você pode colocar mais do que uma condição de filtro para o resultado final. Vamos fazer mais um exemplo, mas antes disso, deixa eu eliminar os dados que foram copiados e prosseguir. Vamos supor que, além de copiar para essa planilha as vendas que esse vendedor fez nessa região, eu também precisasse trazer as vendas da Rosana. Então eu vou passar aqui para a minha aba de filtros e vou adicionar o nome da Rosana aqui. Quando eu for fazer agora o filtro avançado vai entender que ele deverá trazer as vendas do Aldo no centro e as vendas da Rosana em qualquer região. Se eu precisasse trazer as vendas da Rosana no centro, teria que repetir a palavra centro aqui abaixo. Vamos fazer então? Clicando no botão Avançado, selecionando a opção Copiar para outro local, vou apagar esses dados que fizemos ainda há pouco. Intervalo da lista, como já foi visto, é a tabela a ser copiada. Então volto para a aba de vendas e seleciono mais uma vez da coluna A até a coluna G. O intervalo de critérios cresceu um pouco.
Agora, selecionando os títulos vendedor e região, Aldo Centro, Rosana e a célula que está em branco. Copiar para que local? Algum local em branco, mais uma vez OK. E temos aqui uma lista maior, porque agora estão incluídas aí as vendas da Rosana. Nota, a Rosana vendeu no norte, no sul e em outras regiões também. Esse foi mais um exemplo. Vamos realizar o terceiro exemplo do filtro avançado e eu vou mais uma vez apagar esse resultado que havia sido construído. Nós temos na planilha de vendas uma coluna que se chama quantidade. Eu vou imaginar que eu precisasse copiar os dados daqui dessa tabela, cuja quantidade estivesse entre 1.000 e 2.000 unidades. Não vai importar o nome do vendedor que fez a venda nem a região. O que me importa é passar para outra planilha todas as vendas cujo valor esteja de 1.000 até 2.000. Então eu vou copiar esse título quantidade, que é mais fácil, e vou colar em alguma região aqui. Vou colar este título duas vezes porque eu vou precisar fazer uma referência a dois números, o 1.000 e o 2.000. Na primeira coluna, eu vou colocar abaixo o símbolo de maior igual a 1.000. Portanto, a quantidade precisa estar a partir de 1.000. E também precisa estar até o número 2.000. Realizando então o terceiro exemplo. Vou no filtro avançado, copiar para outro local, apago os dados anteriores e intervalo da lista, como você já sabe, é toda a tabela que será copiada. Intervalo de critérios, desta vez, é uma região nova, formada pelo título quantidade, que aparece duas vezes, e os critérios maior igual a 1.000, menor igual a 2.000. Copiar para algum lugar em branco, OK. As vendas que aparecem aqui estão com as quantidades entre 1.000 e 2.000. Portanto, se você tiver que fazer um filtro envolvendo dois valores, você precisa duplicar o nome da coluna. Fazendo agora o quarto exemplo, eu vou duplicar aqui o título região e nós vamos conhecer aqui as máscaras de pesquisa. Sabemos que na região temos centro, nordeste, norte. Suponha que você precisasse consultar as regiões que começassem por NOR, no caso norte e nordeste. Para não escrever aqui norte e abaixo nordeste, você adiciona abaixo o início com que é iniciado cada uma dessas palavras e completa com um asterisco. Esse asterisco daqui, ele significa que o filtro avançado irá pesquisar a palavra que começa por NOR, ignorando o restante. Vamos fazer um teste? Vou lá no botão avançado, copiar para outro local. O intervalo da lista é aquela nossa tabela já conhecida, de A até G. E o intervalo de critérios é apenas essa areazinha que diz qual é a região que eu desejo filtrar. Copiar para qual local? Aqui para baixo, OK. Veja então que todas as regiões que aparecem aqui na lista, todas elas começam por NOR. Caso você necessitasse consultar as regiões que terminassem por alguma palavra, por exemplo, TRO, eu colocaria asterisco TRO. No nosso exemplo, a região centro termina com TRO. E, finalmente, se nós precisássemos fazer uma outra pesquisa, um outro filtro, onde não soubéssemos muito bem uma palavra, em que ponto da frase, em que ponto da célula está, nós poderíamos simplesmente colocar asterisco ou R asterisco. O asterisco, ele ignora o que está antes e este aqui ignora o que está depois. Portanto, aonde tiver uma palavra OR,
ele irá fazer a pesquisa. Traria Nordeste, Norte, mas não traria Sudeste, não traria Sul, não traria Centro. São as formas de fazer pesquisa do filtro avançado. E, finalmente, vamos concluir o estudo do filtro avançado, abordando o último exemplo, que é um caso especial. O filtro avançado permite fazer a cópia de dados eliminando as duplicatas. Então, vamos lá. Eu gostaria de copiar a coluna dos vendedores, que contém nomes repetidas vezes, porque os vendedores vendem mais do que uma vez. Mas ao colar na próxima planilha, gostaria que a colagem trouxesse o nome de cada vendedor uma única vez, portanto, sem duplicatas. Para fazer esse processo daqui, não é necessário nenhuma região especial. Basta que você clique no botão avançado, indique que vai copiar os dados para outro local. Só que há um detalhe aqui já. O intervalo da lista dessa vez não será toda a tabela, pois não queremos copiar a tabela inteira. Queremos copiar apenas a coluna A. Como não teremos critérios, vai bastar selecionar onde vamos copiar os dados. E esta caixa, somente registros exclusivos, ela sim é responsável por eliminar as duplicatas no momento da cópia. Vou dar OK. Veja que bacana, você acabou de fazer uma cópia de uma área extensa, mas os dados não vêm duplicados. Fechamos assim o assunto filtro avançado.